Olá, quarto ano, bom dia. Estamos iniciando aqui mais um vídeo, certo, das nossas aulas online com a disciplina de Geometria, onde nós vamos estar iniciando também o módulo 4 nessa disciplina, falando sobre medidas de capacidade. Nós vamos falar sobre o litro e o mililitro. Na página 146 do módulo 4, capítulo 12, nós vamos falar sobre medidas. A gente já viu no módulo passado alguns tipos de medidas, certo? Que é o tempo, o quilômetro. E aqui nós vamos estar falando sobre o litro e o mililitro. No dia a dia, fazemos muitas medições. Medimos comprimento, massa, capacidade. Felipe, você entendeu aquela aula sobre medidas? Entendi sim. Matemática é fácil. Poxa, Felipe, eu queria tanto pensar como você. Mas a gente mede o tempo todo, Sofia. Medir a capacidade de um recipiente, Sofia, você usaria litro ou mililitro? Depende do recipiente. Se fosse pequeno, usaria mililitro. Se fosse maior, usaria litro. Muito bem, você já tá pegando o jeito. Sabia que 1000 mililitros equivale a 1 litro? Legal! E 1000 mililitros, 1 litro. Viu só como não era difícil? Para começar, nós vamos falar sobre medidas de capacidade na página 148 e a atividade na página 149. Antes de iniciarmos, a gente precisa dar uma relembrada do que é o litro e o mililitro, como ele pode ser representado e onde nós podemos encontrar. O litro, pessoal, ele vai ser representado pela letra L, o L maiúsculo. Quando você vê lá, por exemplo, a caixinha de leite com 1L, significa 1 litro, tá? 2L, 2 litros. 5L, 5 litros, ok? E o mililitro? O mililitro, pessoal, é o ml, que é abaixo do litro. Lembrando que 1 litro é igual a 1000 ml e meio litro é igual a 500 ml. Então, 100 ml, 200 ml, 300 é abaixo de 1 litro. Portanto, essa caixinha de leite, ela tem 1 litro. Portanto, ela tem 1000 ml. Essa garrafa de refrigerante de laranja tem 2 litros, portanto, tem 2000 ml. E esse garrafão de 5 litros, ele tem 5000 mililitros, beleza? No livro de vocês, ele vai trazer uma breve explicação que vai mostrar para vocês aí a representação, do litro. Para expressar a capacidade de recipientes, podemos utilizar o litro, que é representado com a letra L, e o mililitro, representado com ml, que são unidades de medidas de capacidade padronizadas. Então, como eu disse, 1 litro é igual a 1000 ml e meio litro é igual a 500 ml, ou seja, metade de 1 litro. Vários produtos são vendidos de acordo com sua capacidade. Existem diversos produtos. Quais são os tipos de produtos que vocês conhecem que são vendidos assim, em forma de litro? O litro é utilizado como referência ao se falar em líquidos. Em algumas situações, é necessário utilizar medidas de capacidade maior ou menor que o litro. Por exemplo, uma lata de refrigerante comporta menos que 1 litro. Já uma caixa de água pode ter a capacidade para 2000 litros, bem maior que 1 Aqui litro. existem alguns produtos que são disponíveis em uma revendedora de água mineral, ok? Então, aqui vai estar falando sobre água. São garrafas de água de vários tamanhos, que têm capacidade de diferentes quantidades de líquido. Por exemplo, esse garrafão aqui, ele tem capacidade para 20 litros de água, esse 10 litros, a garrafa 1 litro e meio, ou seja, 1000 ml mais 500 ml. A garrafa, essa garrafinha pequena aqui de água mineral, 510 ml, a menor, 300 ml, e o copo de 200 ml. Se eu tenho 1 litro e preciso dividir em copos de 200 mililitros, quantos copos é possível encher? Nesse caso, podemos usar a divisão. Sabemos que 1 litro é igual a 1000 mililitros. Dividimos 1000 mililitros por 200 mililitros, que é a capacidade de cada copo. Então, com 1 litro é possível encher 5 copos de 200 mililitros. Então, existem vários produtos que são disponíveis no mercado, que são disponibilizados em litro ou mililitro. Litro, pessoal, é acima, tem 1000 ml, então é 1 litro. Acima disso,
sempre serão litros. E abaixo disso é o ml. 100 ml, 200, 300, 400, 500, que é meio litro, 600, até chegar no 1000, que forma aí 1 litro. Vamos então à atividade. Na questão 1, vocês vão ligar cada ficha ao recipiente com capacidade correspondente. Então, aqui em cima vocês têm vários recipientes diferentes que comportam diferentes capacidades, né, de líquidos. Então, aqui embaixo vocês têm a ficha com as quantidades, 500 ml, 1,5 litro, 200 ml, 900 ml e 5 litros. Aí vocês vão ligar as medidas para os recipientes, né, que vocês acham que tem essa medida. Por exemplo, o menor aqui é a caixinha de, acredito eu, que achocolatado, certo? Então, você vai procurar a menor medida e vai ligar para o achocolatado, porque ele é o menor, então ele tem capacidade para menos líquido. E aqui, como vocês veem, o maior é o recipiente de desinfetante, ou seja, ele vai comportar a maior quantidade de líquido. Na questão 2, vocês vão marcar com X a unidade de medida mais adequada para expressar a capacidade de cada recipiente. Então, vocês têm aí um balde, certo? Um frasco de remédio, um frasco de perfume e um garrafão de água. O balde, vocês têm duas opções, o L, que é o litro, ou o ml, mililitro. Vocês acham que esse balde ele vai comportar, ele vai ter capacidade para comportar litros de água ou ml de água, mililitros de água? Aí vocês vão marcar um X, tá certo? O frasquinho de remédio é mililitro ou é litro? Vocês vão marcar. Na questão 3, pessoal, é uma situação problema, tá? O tanque do carro de Luciana tem capacidade para 50 litros de combustível. Sabendo que seu carro percorre cerca de 10 quilômetros com 1 litro de combustível, quantos quilômetros no máximo é possível percorrer com o combustível de tanque cheio? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar 50 litros de combustível, 50, e vão multiplicar pela quantidade de quilômetros que o carro percorre, que é 10. Então, aí, o primeiro cálculo que vocês vão fazer é 50 vezes 10 na questão 3, beleza? Na número 4, é outra situação. Thaís utilizou 3 porções de suco concentrado de laranja para preparar 500 ml de suco. Letra A. Considerando essas mesmas quantidades, quantas porções de suco concentrado ela vai precisar para preparar 1 litro de suco, 2 litros e 3 litros? Bom, são 3 porções de suco, certo? Para preparar 500 ml de suco. Portanto, aqui no cálculo do 1 litro, pessoal, como é que vocês vão fazer? Se são 3 porções, então é 2 vezes 3. Por que 2 vezes 3? O 3 porque é a quantidade de porções e o 2 porque ela está calculando como se fosse ml, 500 ml. Então, se ela quer 1 litro aqui, são 2 vezes, porque 500 mais 500 é igual a 1 litro. Então, na primeira será 2 vezes 3, na segunda será 4 vezes 3 e na terceira 6 vezes 3, tá certo? Na letra B, quantos litros de suco no máximo ela pode preparar com 24 porções de suco concentrado de laranja? É só vocês darem continuidade. Aqui ela vai fazer 1 litro, 2 litros, 3 litros. Então, pela lógica, aqui na letra B será a próxima quantidade, que é 4 litros, certo? Número 5, hoje vai ser só até o número 5, tá? Gilmar colocou água em alguns recipientes com 1 litro de capacidade. Então, cada recipiente desse aqui, pessoal, ele tem capacidade para 1 litro, ou seja, 1000 ml. Só que não estão todos cheios, não estão completamente cheios. Vocês estão vendo aí que eles têm medidas diferentes. Então, o recipiente D, ele tem 500 ml, ou seja, ele tem meio litro, beleza? Então, para fechar cada recipiente aqui, teria que ter 1000 ml, que seria 1 litro. Letra A. Quais os recipientes têm mais de meio litro de água, ou seja, tem mais de 500 ml? Vocês vão dizer se é o A, o B, o C, ok? E quais deles têm menos de meio litro, ou seja, abaixo de 500 ml? Vocês vão colocar, é fácil. Letra B. Quantos mililitros de água faltam para encher o recipiente A, B, C e D? Os recipientes não estão completamente cheios, ainda faltam mais mililitros de água. Então, na letra A, vocês têm que fazer os cálculos, pessoal,
subtração. Na letra A, você vai pegar o total, que é 1.000. Em todos os cálculos, vocês vão usar o 1.000. Por que 1.000? Porque é a quantidade máxima, né, a capacidade máxima de cada recipiente para formar 1 litro. Então, na letra A, por exemplo, vai ser 1.000 menos 440, porque é a quantidade que tem no recipiente A. Na letra B, vai ser 1.000 menos 560. Na letra C, 1.000 menos 130. E na letra D, 1.000 menos 500. E por último, na letra C, se o Gilmar despejar toda a água do recipiente A no recipiente B, quantos litros de água ele vai obter ao todo? Então, aqui vai ser uma adição. Vocês vão somar a quantidade de água que tem no recipiente A com a quantidade de água que tem no recipiente B. Soma e encontra um resultado. Esse resultado é a resposta da letra C. Turma, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho, tá certo? Do conteúdo de hoje. Bons estudos para vocês e a gente se encontra na próxima aula, dando continuidade a esse assunto.